noite a todos. Alegria estarmos reunidos nessa noite, neste lugar, para juntos exaltarmos ao Deus da nossa salvação. Um dia quente, um dia mais difícil de enfrentarmos, mas com a graça do Senhor nós estamos aqui para adorá-lo, para bendizer, para nos alegrarmos juntamente com os nossos irmãos. Queridos, nessa noite nós estamos celebrando um culto de uma maneira bem especial, porque hoje nós celebramos no calendário litúrgico a transfiguração do Senhor Jesus. Nós vamos acompanhar a leitura bíblica e vamos juntos estarmos de forma alternada fazendo essa leitura. E eu gostaria de pedir que os irmãos, desde já, pudessem estar refletindo em cada palavra lida, em cada oração dita, para que compreendamos como é importante nós adorarmos, como cantamos, exaltarmos ao Cordeiro Santo de Deus, aquele que veio a este mundo para entregar a sua vida em favor das nossas vidas, para que nele nós fôssemos filhos de Deus e para que assim nós pudéssemos experimentar o reino da luz que Ele mesmo preparou para cada um de nós. As palavras das Sagradas Escrituras em Daniel, no capítulo 7, dos versos 9 ao verso 10, do 13 ao 14, também estaremos meditando a respeito do livro de Salmo, capítulo 96, verso 1 e 2, em 2 Pedro 1, verso 16 ao verso 19. Eu convido a igreja a se colocar em pé e de uma maneira especial que nós possamos uníssono estarmos, declarando nessa noite quem é o nosso Deus, quem é o Senhor sobre as nossas vidas. Profecia dirigida a Daniel diz: continuei olhando, até que foram postos os tronos e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a loucura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal, e foram abertos os livros. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como o filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi dado o domínio, a glória e o poder, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, e não passará, e o seu reino jamais será destruído. Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia. Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos somos testemunhas oculares da sua majestade. Porque ele recebeu honra e glória da parte do Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu sei que nós trocamos ali, mas a igreja está acostumada com a leitura alternada
e a contar as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. E quando nós vamos para a segunda carta de Pedro, nós vemos também Pedro falando a respeito deste Filho do Homem e da profecia que se cumpria. E Pedro diz que essa mensagem eles não somente ouviram, mas eles puderam ver com os próprios olhos, eles puderam caminhar com Jesus e ver o Filho do Homem andando sobre a face da terra, fazendo sinais e maravilhas. E não somente isso, com os próprios olhos, eles viram Jesus sendo assunto aos céus. E nesse momento, quando nós celebramos a transfiguração do Senhor, nós também não podemos deixar de refletir a respeito do texto sagrado que se encontra lá no Evangelho de Mateus. Quando lá naquele momento onde Jesus, ele tem seu rosto transformado e sobre ele resplandece a própria luz, e ali, juntamente com os seus discípulos, no Monte Tabor, ali a glória do Senhor é manifesta sobre a sua vida. E a palavra de Deus diz que então estavam diante dele Elias e Moisés e o Filho do Homem, numa reunião, e ali a glória de Deus estava sendo manifesta. E aí então naquele momento, lá em Mateus, nós encontramos o texto que diz que os discípulos ficaram aterrorizados. E quando então eles ouvem a voz do Senhor, essa voz que a eles é dirigida diz: ouçam, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer, em quem eu me comprazo. Ouçam e não temam, porque ele é o meu escolhido. Queridos, quando nós observamos essas palavras, nós entendemos que o projeto de Deus de enviar a salvação ao mundo aconteceu mesmo antes da sua fundação. E se hoje nós estamos aqui tendo essa oportunidade, é porque essa salvação chegou até nós. E nós podemos nos achegar à presença do nosso Deus, crendo que Jesus é quem nos media diante dele. E por ele nós temos livre acesso ao Pai e podemos sim entregar as nossas vidas e dizer: Senhor, assim como tu disseste aos teus discípulos lá naquele monte, não temam, nós também ouvimos da tua própria boca que não precisamos temer mal algum, porque o Senhor, ele está conosco. O Senhor é o nosso Pai, nós somos seus filhos. O Senhor, ele tem nos amado com um amor eterno. O Senhor tem separado as nossas vidas, tem nos feito andar nos seus caminhos e tem também revelado a nós a sua palavra. Que você se coloque na presença do Pai nessa noite. Eu gostaria de convidá-lo a abrir o seu coração. Nesse primeiro momento de culto, adore ao Senhor. Exalte a Deus por tudo o que ele tem feito, por tão grande salvação a nós destinada. Exalte o Senhor pela sua glória que tem sido manifesta em nossas vidas. Um Deus que tem nos sustentado, um Deus que tem nos amado com laços de amor, um Deus que tem nos assistido todos os dias com a sua misericórdia que se renova a cada manhã. Adore ao Senhor, cante ao Senhor e diga quão grande é o Senhor sobre as nossas vidas.
Por isso, nessa noite, agradeça ao Senhor por essa missão. Louve a Deus pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, por amor a você. Enquanto nós estivermos louvando a Deus nessa canção, você que trouxe o seu dízimo, sua oferta, um ato de louvor, um ato de gratidão a Deus, esteja trazendo assim até o gasofilas. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu paro, não desisto. Eu sou Deus, eu digo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu paro, não desisto. Sou Deus, eu digo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém poderia imaginar. Você acreditou. Nós cantamos, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é uma das coisas que as pessoas sempre rebatem quando a doutrina da nossa igreja, a questão da eleição, é falar, mas Deus é injusto. E a Vanessa sempre fala uma coisa que é verdadeira, assim, não importa se a salvação depende de mim ou de Deus, o importa é de ti. O importante é que Deus te alcançou, não pelos seus méritos, porque se dependesse dos seus esforços, você é incapaz de mudar a sua vida. Tenha isso em mente, nós não temos condições nenhuma de mudar a nossa vida pelos nossos próprios esforços, mas a partir do momento que a abundante graça de Deus nos alcança, Ele nos dá força, Ele nos orienta, Ele nos capacita para que assim possamos seguir os passos. Isso é graça, amados irmãos. E isso é o que importa. O que importa é que Cristo nos alcança.
superabundante graça. Vamos estar louvando a Deus com alegria com essa canção, porque nós somos filhos da graça. Graças a Deus.
Santo, santo é o Senhor. Ó Deus, e reconhecendo que Tu és sobre todos, que nós nos reunimos neste lugar para honrar, para glorificar o Teu santo, excelso, sublime, eterno, maravilhoso nome, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela Tua presença neste lugar. Fale com o Teu povo, Senhor, nessa noite. Ó Senhor, nós tivemos um início de ano conturbado na vida da Tua igreja. E nós queremos declarar, Senhor Deus, que aqui é o Teu povo redimido pelo sangue do Cordeiro, Senhor.
perdoar uns aos outros, como a tua palavra nos diz, perdoar uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou. Amado, cada vez mais possamos olhar para a cruz de Cristo e ver o que Ele fez por cada um de nós. Nada fizemos por merecer, mas o Senhor superabundou a sua graça em nossas vidas. Por isso, hoje nós possamos declarar que somos filhos de Deus. E louvado seja o teu nome, porque esse privilégio não está em nós, de conquistar, não pelos nossos méritos, mas somente pelo Senhor. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Use a tua serva, Senhor, nesta noite. Que assim como o Senhor já ministrou em nossos corações, através dos louvores, a tua filha, Senhor, a tua serva, aquela que foi vocacionada pelo Senhor, possa ser instrumento poderoso em tuas mãos, e que possam sair de sua boca palavras de vida eterna, que venha nos transformar, que venha nos edificar, que venha nos fazer melhores diante da tua santa, bendita e preciosa presença. É o que nós te louvamos, Senhor Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 8, nós estaremos lendo verso 12 ao verso 17. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, dos versos 12 aos versos 17. A palavra do Senhor nos diz assim: portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. E agora nós os chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, e portanto co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Amém? Vamos orar. Pai, nós estamos aqui como teus filhos, filhos amados que somos, porque a tua palavra se nos revela. Nos colocamos diante da tua presença, ó Deus, para que os nossos corações estejam sensíveis à
conforme está nas nossas redes sociais, que é quem eu sou. Se pararmos para fazer essa análise, eu já perguntei isso há 2 domingos atrás, quando estávamos meditando a respeito dos encontros com Jesus. Todos nós precisamos ter a compreensão clara de quem nós somos. Quem é você? Talvez, subitamente, você vai trazer respostas a respeito de quem é você na vida que você vive. Seu nome, sua idade, sua profissão e coisas que são comuns a nós como seres humanos, porque todos nós temos um nome, todos nós temos uma filiação, todos nós temos uma profissão e todos nós temos a nossa vida com a qual nos identificamos. Mas conforme a palavra de Deus nos mostra, nós somos muito mais do que simplesmente o nome que nós temos, a profissão que nós decidimos ter ou a vida que nós levamos aqui neste mundo. A palavra de Deus nos mostra que nós somos filhos amados do Senhor, separados por Deus com o propósito principal de glorificar e exaltar o seu santo nome. E quando nos deparamos com essa questão sobre quem nós somos, e a partir do momento em que pensamos quem Deus é, nós temos também aquela noção de um Deus Pai, que por vezes se torna apenas um Deus imaginário ou de uma vivência cotidiana. Talvez, quando nós formos responder essa pergunta, nós pudéssemos também imaginar um Deus distante,
por Deus, são filhos de Deus. Por quem você é guiado? Quem guia a sua vida? Quem dirige os seus passos? Quem orienta a tua caminhada? Paulo falando, porque todos que são guiados por Deus são filhos de Deus. Olha, os que não são guiados por Deus, logicamente, não são filhos de Deus. Portanto, meus irmãos, isso precisa saltar aos nossos olhos. Isso aqui precisa vir de encontro ao nosso coração para impactar a nossa vida, de maneira que a nossa vida seja renovada e seja transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque só existe duas alternativas, conforme o apóstolo Paulo nos diz. Ou nós somos filhos de Deus, ou nós não somos filhos de Deus. E, portanto, as Escrituras, elas estabelecem essa evidência clara para que eu e você sejamos reconhecidos como filhos de Deus quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus guie as nossas vidas e também guie os nossos passos. Então, a nossa filiação está conectada com o quanto nós estamos dispostos a viver uma vida de obediência e fidelidade, assim como Jesus vai dizer aos seus discípulos lá no Evangelho de João, capítulo 15, quando ele afirma: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Talvez eu pudesse usar outro texto das palavras de Jesus, quando ele afirma nisso: vocês serão conhecidos como meus discípulos se vocês fizerem aquilo que eu vos mando. Isso é uma evidência clara do Evangelho. Fazer e viver em obediência à palavra do Senhor. Quando nós observamos esse texto, o apóstolo ele continua dizendo o seguinte: porque vocês não receberam um espírito de escravidão. Outrora, nós éramos escravos dos nossos pecados. Estávamos presos aos nossos pecados e às nossas iniquidades. Mas o apóstolo Paulo ele está dizendo: olha, para viverem outra vez, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados. Lembra quando iniciei este culto usando as palavras de Jesus, quando lá no Monte da Transfiguração ele olhou para os seus discípulos e Deus mesmo falou com os seus discípulos dizendo: ouçam. Ouçam quem? Ouçam a Jesus. Ouçam ao Senhor, porque Ele é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E também nesse mesmo aspecto, nós vamos nos lembrar do profeta Isaías, no capítulo 53, quando o próprio Senhor, o servo sofredor, lá está escrito: eu verei fruto do penoso trabalho e me satisfarei. Sabe quem é o fruto do penoso trabalho? Você e eu. Isso gera alguma coisa no teu coração? Saber que você é o fruto do penoso trabalho de Cristo Jesus, quando lá naquela cruz os pregos foram cravados, quando lá naquela cruz seu corpo foi moído, seu sangue foi derramado, a sua carne foi rasgada, para que eu e você pudéssemos ser feitos justiça de Deus.
sem que em nós haja essa nova identidade. Não tem como nós dizermos que somos discípulos de Cristo se nossa vida não é uma vida transformada. Não tem como nós dizermos sim que somos discípulos de Cristo se nós não renunciamos às coisas deste mundo como o próprio Cristo renunciou à sua glória. Portanto, é necessário nós atentarmos para as Escrituras Sagradas. E com essa nova identidade, o Deus Pai, o soberano sobre os céus e terra, Ele tem que exercer total autoridade sobre as nossas vidas. Nós paramos de andar como nós queremos ou gostaríamos de andar para andar como Deus quer que nós andemos. Porque diante disso que Paulo está afirmando, o nosso relacionamento com Cristo vai definir a nossa identidade. Se eu tenho um relacionamento com Cristo autêntico e verdadeiro, o que define a nossa identidade não é a nossa personalidade, mas é a vida de Cristo em nós. É a vida de Cristo em mim. Isso precisa me definir. Definir a minha caminhada, definir a minha vida, definir o meu modo de andar neste mundo
nossos corpos, que um dia com Ele seremos glorificados. Pensamos também no ato de que um dia estaremos com Cristo e com Ele reinaremos para todo sempre. Mas, queridos, ao olharmos aqui que Paulo está falando, precisamos avaliar e analisar que todos esses pontos são muito válidos e são maravilhosos. E isso precisa criar em nós, em nosso coração, uma expectativa ardente para nós vivermos com Cristo e para nós recebermos todas essas coisas que nos estão preparadas. Mas nós jamais podemos perder de vista aquilo que Paulo está dizendo, se com Ele sofremos. É um convite. E é um convite para nós abraçarmos todo o processo que a vida nos impõe. E nesse processo pelo qual nós passamos, existem as aflições, existem as dificuldades, existem os sofrimentos. E Paulo está dizendo que nessas coisas nós também precisamos aprender a nos gloriarmos. Não é somente quando tudo nos vai bem, quando todas as coisas caminham em paz, quando tudo corre do jeito que esperamos, mas é também o tempo da adversidade, é o tempo dos problemas, é o tempo das aflições. E aqui nós vemos, ao olharmos para a cruz e para Cristo, ao olharmos para Jesus, nós percebemos que Jesus, Ele não pulou, ou que ainda Jesus, Ele não rejeitou nenhum dos processos pelos quais Ele tinha que passar para que a sua glória fosse completa. E é por isso que quando nós olhamos lá para o autor, aos Hebreus, nós olhamos o seguinte: olha, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos, desapeguemos-nos, desenfiemos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Se temos uma nova identidade, essas coisas precisam ser desvencilhadas da nossa vida e nós precisamos ver em nós como festa a glória de Deus. O autor aos Hebreus, ele vai continuar afirmando: e corramos com perseverança. Imagine uma corrida. Imagine um atleta, no momento em que ele está correndo para ganhar uma corrida, ele teve que se preparar, ele teve que passar pelos processos que implicavam o treinamento. E no meio da pista, no meio da corrida, existem as dificuldades, existem os problemas que são comuns e inerentes ao ser humano. Talvez existam as barreiras físicas, talvez o cansaço, o desânimo, os adversários que estão do lado, correndo juntamente com ele, com o propósito também de vencer. Mas existem ainda as barreiras que são colocadas, as poças de lama que eles precisam pular e passar. Mas lá na frente existe uma linha de chegada. E ele não pode tirar o seu olho dessa linha de chegada, porque o seu objetivo é ganhar a corrida. E é isso que Paulo está falando: corramos com perseverança. Paulo está dizendo que vai ter problemas, vai ter aflições, vai ter dificuldades, mas a perseverança não pode ser colocada de lado, porque existe uma corrida que nos está proposta. E Paulo vai além, ele diz: olha, nessa corrida, os olhos
Isso vale ou não vale a pena? Todo sofrimento, toda dor, toda angústia pela qual nós passamos neste mundo é muito pouco perto daquilo que Cristo passou por amor às nossas vidas. Portanto, nós somos chamados a viver uma vida segundo o Espírito que nos direciona a toda a verdade. Porque se somos filhos, também somos herdeiros. E não estamos mais presos a uma vida de pecado. Não estamos mais presos ao nosso velho homem. Não estamos mais presos àquilo que passou. Mas a partir da nossa filiação, através da cruz do Calvário, uma nova identidade nos é dada. E essa identidade é de sermos chamados filhos de Deus. Paulo, ele termina, ou aliás, ele fala aos Gálatas, assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro de Deus. O herdeiro com Cristo. Que nessa noite, eu e você, possamos estar aqui com os nossos corações contritos e quebrantados. Será que dessa exposição você consegue pensar quem você é? Qual é o teu lugar nesse mundo? Ou mais, qual é a posição que Jesus tem te colocado? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Portanto, não vivamos mais presos aos pecados deste mundo, mas vivamos uma vida que glorifique e que exalte o nosso Pai Celestial. Baixe sua voz, coloque a presença de Jesus. E faça dessa frase a sua conversa com Deus. E diga aí no seu nome, quem eu sou? Quem eu sou? Pai, nós estamos na tua presença. Somos a tua igreja lavada e redimida pelo sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Reconhecemos, ó Deus, que foi pago um alto preço para que nós pudéssemos viver a vida de Cristo, para que nós pudéssemos deixar de ser criaturas para nos tornarmos filhos de Deus. E não somente filhos, mas também para recebermos tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário.
os filhos, biblicamente, a mesa é um símbolo muito importante na cultura judaica, porque a mesa se reúne as famílias, as pessoas, para compartilhar da vida. E aqui está a vida de Cristo, e nós podemos compartilhar essa vida como família de Deus. Então, queridos, que essa seja uma oportunidade para nós, de fato, valorizarmos um momento e um ato tão importante como este, o qual nos é separado como a Igreja de Jesus. Amém? Convidar os presbíteros a virem à frente, para nos auxiliar na mesa. E enquanto os presbíteros virem à frente, eu gostaria de convidar você a dobrar o seu joelho, aí no local onde você está. Colocar a sua vida na presença de Deus. Este é um ato onde nós olhamos para a cruz e nós entendemos que ali naquela cruz nós fomos reconciliados com Deus. E para participarmos da mesa, nós precisamos também compreender que há a necessidade de fazermos valer aquilo que diz as Escrituras Sagradas, amarmos mutuamente, perdoarmos mutuamente e vivermos de acordo com os princípios da palavra de Deus, porque este é o reino que Deus tem preparado para nós. Pai eterno, grande Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor em Deus. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício naquela cruz, para nos trazer uma tão grande salvação. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados, ó Deus. Ó Senhor, que sejamos verdadeiramente guiados por ti, Senhor, pelo teu Santo Espírito, Senhor, e que a nossa vida possa, Senhor, ser reta e santa na tua presença, Senhor. Sabemos que somos fracos, imperfeitos, mas sabemos também que o Senhor é aquele que habita em nós, através do Espírito Santo, que nos capacita para vivermos uma vida, ó Deus, de acordo com a tua vontade, de acordo com os princípios da tua palavra.
rendidos aos pés de Cristo, precisamos nos levantar como pessoas novas, pessoas diferentes, porque é isso que Jesus espera de cada um de nós. Que Deus nos abençoe. À medida que os presbíteros estiverem se aproximando, os irmãos que quiserem participar da mesa, podem se levantar e assim fazer, com a certeza de que a graça de Deus é sobre todos nós.
dia. Isso precisamos preencher as nossas vidas. O sepulcro se abriu. E ali a vida foi declarada em Cristo Jesus. E ali as nossas vidas foram resgatadas do império das trevas. E as trevas já não têm mais poder sobre nós. Porque nós somos chamados à vida. E a vida abundante em Cristo Jesus. Isso precisa constranger as nossas vidas a ponto de nós nos lembrarmos do sofrimento lá de Cristo na cruz do Calvário e sem chorarmos, mas também nos alegrarmos por sabermos de que a morte foi vencida e juntamente com a morte todas as trevas foram dissipadas e nós fomos chamados para o reino da luz. E é desse reino que nós somos feitos filhos de Deus e herdeiros com Cristo. Portanto, essa mesa é para os filhos a quem Deus ama. A palavra do Senhor diz que na noite de Cristo Ele foi traído. Ele tomou o pão e ali, diante dos seus tendo dado graças, Ele partiu esse pão e disse: este é o meu corpo que foi dado por amor de vós. E por semelhante modo, o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: este é o cálice na nova aliança no meu sangue, para a remissão de pecados, por isso tomai e bebei, fazer isso em memória de mim, até que eu venha. Vou pedir para os irmãos sempre, rapidamente. Em primeiro lugar, nós queremos louvar a Deus por mais essa oportunidade, mas também agradecer pelas nossas visitas. Pelo Vitor, certamente está ali atrás da Bela, Luísa e da Laís. Peço que vocês deem um abraço ao Vitor. Vitor, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Que você possa vir outras vezes para estar conosco. Também temos a Dona Rita, lá no fundo, né? Josi, dá um abraço na Dona Rita. Dona Rita, seja bem-vinda, viu? Que a senhora possa voltar outras vezes, se sentir bem em nosso meio. E saber que nós nos reunimos como povo de Deus, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, mais alguns avisos rapidamente. As revistas dos grupos pequenos estão com o Marcelo. Para quem não
bom, Senhor Deus, estar diante da tua presença, no louvor e expressão do seu nome. Como é bom, Senhor Deus, poder iniciar, Senhor Deus, esta semana em tua presença. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra que está aos nossos corações, que possamos guardá-la, que possamos meditar, que possamos refletir nela, Senhor, e que no dia a dia possamos colocar em prática e vivermos, Senhor Deus, como filhos de Deus. Ó Deus, agora nós entregamos essa semana em tuas mãos e rogamos, Senhor Deus, as tuas bênçãos, o teu cuidado para cada dia os teus que iremos viver e que todos elas, Senhor Deus, possamos testemunhar a Cristo nas nossas ações e no nosso falar. Fique conosco, Senhor, nos leve em paz aos nossos lares. É o que nós pedimos no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Igreja do Senhor Jesus, receber a bênção. Que o Senhor, que o amor de Deus nos una, que a alegria de Deus nos inspire, que a coragem de Deus nos sustente e a paz de Deus nos envolva. Que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre nós e toda a Igreja de Cristo espalhada na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.